A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herbson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula aqui de toda semana. E nessa aula vamos ver aqui a história de Ruth, né? Lição número 8, Ruth, Deus trabalha pela família. Então você que acompanha o EBD em Foco, seja bem-vindo, continue acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, curta a página no Facebook e você que está vendo pela primeira vez, né, saiba aí que esse trabalho é um trabalho que tem como principal objetivo aí ajudar as pessoas que dão aula na igreja e querem usar um slide, que não tem tempo para fazer o slide e quer usar esse recurso didático. Então aqui eu faço o slide toda semana, ministro a aula aqui no slide e você pode baixar o slide. Vai ter um link aí em algum lugar que você vai clicar e vai para a página de downloads e nessa página você vai colocar o seu e-mail e baixar o slide. Colocar o e-mail porque toda semana, quando o slide ficar pronto, eu vou enviar para você por e-mail o link do slide que você vai baixar, né, o novo slide. Então você vai ficar por dentro aí das novidades. Então a ideia é essa, que você baixe o slide e use na sua igreja, faça as modificações necessárias. Se o slide é em PowerPoint, vai lhe ajudar bastante. Vamos para a aula. Nessa aula aqui, textuário diz o seguinte: bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4:14. Vamos ver aqui. Verdade prática. Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Como de costume, eu não faço essa leitura, suponho que você tenha feito, mas aqui a lição vai ser baseada aqui nessa leitura. É baseada, na verdade, em todo o livro de Ruth, mas aqui é a leitura introdutória do livro de Ruth. A introdução aqui é o seguinte: nessa lição, o que é que nós vamos estudar nessa lição? Nessa lição, nós vamos estudar a história de uma família que enfrentou crise da fome, a crise do luto e a crise da desesperança. A revista em si fala de crise, e não é só crise financeira. Quando a gente fala de crise, muita gente pensa somente em crise financeira, mas quando morre alguém da família, é uma crise. É a crise do luto. Por um tempo, aquela família vai ali sentir falta dessa pessoa. Quando, né, a pessoa está triste, apesar de ter dinheiro, de ter muitos bens, mas acontece alguma coisa que ela perde a esperança, ela perde o desejo de viver. Então ela está passando por uma crise, né, uma crise existencial. E existem vários tipos de crise, e a gente está estudando nessa revista por completo todos esses tipos. Não vou dizer todos, né, mas as crises mais comuns que nós passamos aí no dia a dia. E essa família, né, é a história aí de três mulheres, né, vamos dizer assim, três viúvas, Noemi, Ofra e Ruth. E elas sofreram bastante porque, né, elas tiveram aí que os seus maridos morreram. E a gente vê principalmente Noemi, que, né, teve o marido e 2 filhos que morreram. Então assim, elas sofreram bastante, mas elas venceram, né? Venceram as dificuldades com fé, lealdade, persistência, inteligência, esperança, né? Aí Ruth e Noemi, nós conhecemos a história delas, elas ficaram juntas, né? Ruth não abandonou a sua sogra e juntando aí todos esses adjetivos aqui, né? Fé, lealdade, persistência, esperança, na verdade, todos essas qualidades, né, que elas tiveram, e melhor dizendo assim, né, elas foram mulheres de fé, né? Ruth foi leal, né? Ruth foi persistente, né? Noemi teve esperança. Então assim, elas tiveram inteligência também. Então assim, todos essas aqui, tudo isso ela usou para vencer as dificuldades, e que nós possamos usar também. Temos muito que aprender com essas duas mulheres. A crise econômica. A crise econômica, né, é aquela crise que mais chama atenção. É a crise que mexe no bolso da gente
e ali a gente desperta para ver que algo está acontecendo. E o primeiro tópico diz o seguinte: fome na casa do pão. Casa do pão. Por quê? Casa do pão, né? Belém, a cidade, né, Belém de Judá, ela estava enfrentando uma terrível crise, né, uma terrível crise econômica. Por algum motivo, Deus fechou as portas, e vou falar disso um pouco mais na frente, e começou a ter uma escassez de alimento. Parou de chover, a terra parou de produzir, e é uma cidade que vivia exclusivamente ali do plantio e da colheita, né? Então eles não compravam alimento de fora, eles ali produziam seu próprio alimento. E não foi só Belém, foi toda a terra da Judéia, né? Foi toda a terra da Judéia, não foi só uma cidade. Então assim, toda a Judéia sofreu com a fome, toda a Judéia sofreu com a falta de alimento. Então foi uma crise, né, que passou de muitas crises que a Judéia passou, essa foi uma delas, né? Foi essa crise de uma grande fome, né? E essa fome, ela tomou uma proporção muito grande que obrigou as pessoas a deixarem a região. Elas tiveram que ir embora. Muitos, né, foram embora para o Reino do Norte, aí, outras tribos de Israel. Talvez alguns foram para o Egito, não sei, né, e outros foram para Moabe, que é a que a gente vai ver a história aqui. Mas muitos foram embora, procurando algo melhor. Só que Belém significa o quê? Casa do pão. Belém, Efrata, casa do pão. E a casa do pão é o lugar de fartura. A casa do pão é um lugar que não falta alimento, né? A casa do pão tem sustento. Casa do pão. Tu mora onde? Não, eu moro lá na casa do pão, né? Ou seja, a pessoa mora no lugar que tem fartura. Só que a casa do pão, ela estava passando fome. Como assim? A casa do pão, o lugar de fartura, está sem alimento? A casa do pão está passando fome? As pessoas estão passando fome, estão passando necessidade? Como que explica isso? Qual é a origem disso? Então, qual é o motivo da fome? Levíticos 26, 18 a 20 nos dá a resposta. Diz assim: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Olha só Deus falando que se eles não andassem ali na presença de Deus, adorando a Deus, e fosse buscar outros deuses, adorar outros deuses, Deus iria fazer com que o céu se fechasse e não chovesse, e que a terra não produzisse. Então a gente vê que o povo deixou de adorar a Deus, abandonou a adoração a Deus e foi adorar outros deuses, foi buscar deuses pagãos. E isso trouxe consequências, né? Trouxe muitas consequências, e uma dessas consequências foi a fome, né? Foi a falta, né, de alimento. Então, Judá, né, Israel, né, a nação de Israel, ela não estava passando fome porque simplesmente foi uma mudança climática qualquer, não. Estava lá passando fome porque eles estavam sendo julgados, e foram julgados e condenados por Deus nesse sentido, né? Eles estavam sofrendo as consequências do pecado, consequência ali da falta de comunhão com Deus. Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. Não tinha como. Eu ia falar assim, será que todo Israel estava no pecado? Não, nem todos. Tinha alguns lá que não estavam, tinha alguns que não adoravam a outros deuses. Mas a disciplina servia para todos, para que todos pudessem aprender a lição. Crise alcança uma família. Vamos lá. Elimeleque e sua família. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Eles eram uma família que serviam a Deus ali em Belém. Uma família de judeus, uma família comum, nada de especial. Mas eles estavam passando por essa crise financeira, por essa crise de alimento. Talvez fosse uma família de muitos bens,
talvez fosse uma família bem-sucedida, né, uma família que tinha, né, um poder financeiro bom, mas o que vale o dinheiro se não tem o que comprar? Né? O que vale o dinheiro se não tem o alimento, ninguém para vender o alimento? Então eles tiveram que ir embora. Eles foram embora para Moabe. Juntou todo mundo, falaram, não, vamos mudar para a terra de Moabe. Ficava a cerca de 160 quilômetros ali de Belém. Era uma viagem um pouco longa, né? Hoje a gente vai de carro, é rápido, mas naquela época eles iam a pé, não sei, de camelo, cavalo, a gente tinha que carregar todas as coisas, era uma dificuldade muito grande, mas eles foram embora e em momento algum a Bíblia mostra ele consultando a Deus, Elimeleque consultando, querendo saber se é ou não da vontade de Deus, mas ele viu que poderia ter algo melhor lá na frente. Chegando em Moabe, em vez de pão, que eles estavam procurando alimento, estavam procurando sustento, estavam procurando uma terra onde eles pudessem sobreviver. É interessante isso, né? Vou frisar aqui uma coisa, que muitas vezes hoje a gente passa por crise, porque eu estou passando por uma crise, mas você está procurando ter um carro melhor, você está procurando ter uma casa melhor, você está procurando ter dinheiro para viajar para longe, e essa família, eles estavam procurando sobreviver, era só isso, eles só queriam alimento, eles só queriam comer, a fome estava grande, então a única coisa que eles queriam era comer. Então, assim, é uma crise muito grande. Eu tento me imaginar no lugar de Elimeleque. Tento me imaginar. Muitas vezes a gente critica, por que ele foi embora da casa do pão, ele foi embora de Belém, foi para uma terra estrangeira, Moabe. Mas se fosse eu acredito que eu faria a mesma coisa. Né? Eu também pensaria do mesmo jeito. Então, não vou julgar Elimeleque e dizer que ele fez errado, né? Porque eu acho que eu faria a mesma coisa. E ir atrás de algo melhor, né, é o que todo mundo faz. Nesse caso, ele estava indo pelo menos atrás do seu sustento. Então, em vez de pão em Moabe, eles encontraram doença e morte. Não foi uma boa decisão. Não foi uma boa decisão mudar para Moabe. Não se sabe o que causou a morte. Se foi doença, se foi um acidente, mas provavelmente foi doença. Então, uma família que perdeu ali, né, esses 3 homens. Né? Elimeleque, casado com Noemi, Malom com Ruth, Quilom com Ofra. E eles, né, viviam ali, viviam bem. Porque, quando Malom e Quilom, né, foram para lá, eles eram solteiros. Lá eles encontraram essas 2 mulheres e casaram. E eram mulheres estrangeiras, não eram mulheres pertencentes ali à linhagem do povo ali de Israel. Né? Não eram israelitas, elas estavam em uma terra estrangeira. Eles casaram com essas mulheres estrangeiras. Também não se sabe até que ponto Deus aprovou esse casamento, né? Porque Deus muitas vezes, né, fez com que o povo fosse castigado por causa disso, porque casavam com mulheres estrangeiras e o certo era casar com mulheres lá de Israel. Então eles foram e provavelmente, não sei se ficaram bem, não sei se ficaram ricos ou se tiveram sustento lá em Moabe, mas e a Bíblia também não fala quanto tempo eles passaram lá. Acontece que eles morreram, né? Acontece que eles morreram e ficou essas 3 mulheres viúvas. E quem vai sustentar essas viúvas? Porque era o homem que sustentava a casa. Era o homem que dava todo o sustento, que trabalhava, que trazia tudo. A mulher não trabalhava, a mulher não tinha como conseguir sustento. E agora essas mulheres ficaram abandonadas. Elas ficaram ali... A crise agora aumentou mais ainda, né? A crise agora veio de verdade, porque elas não tinham muito o que fazer. É uma situação muito complicada o que passou essas 3 mulheres, muito complicada mesmo. Então essas 3 viúvas, elas ficaram desprotegidas e sofreram dificuldades para sobreviver, né? Ou seja, o homem, ele trazia não só alimento, mas eles traziam também proteção, protegiam as mulheres, que, né, a mulher é mais frágil, o homem é mais forte. Então eles traziam proteção. Mas Deus não abandona nem desampara os seus filhos. Né? Deus, ele está ali sustentando, ele está vendo, né, o que está acontecendo na nossa vida. Ele supre as nossas necessidades. E Noemi era uma mulher que buscava Deus. Deus muitas vezes, né, a gente reclama, né, será que Deus não está trabalhando? Né? Será que
nesse momento Deus me abandonou, né? Noemi pensou assim, será que Deus me abandonou? Né? Será que Deus não vai me ajudar? Então é o silêncio de Deus. Mas Deus está trabalhando, Ele está trabalhando em nosso favor. Por algum motivo, nós não sabemos o motivo, mas a crise ela tem um propósito. A crise ela tem um objetivo. Nas lições anteriores já fui falado isso, que, né, tudo que acontece na nossa vida, nós temos que aprender uma lição porque é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. É Deus querendo nos mostrar algo que nós não conseguimos enxergar ainda. Continuando, superando as crises. Noemi enfrenta as crises. O efeito psicológico da crise. Noemi, ela se tornou uma mulher amarga, triste e sem esperança. Ela estava passando aqui por uma crise existencial. Quando a pessoa passa por uma crise existencial, é porque ela acha que a vida dela não tem sentido. Que não faz mais sentido viver, não faz mais sentido eu trabalhar, não faz mais sentido eu servir a Deus, não faz mais sentido eu cuidar disso ou daquilo, porque ela perdeu, né, o seu marido e perdeu os seus filhos. Então muita gente fala, né, se meu pai morrer, a vida não faz mais sentido para mim. Né, se meu filho morrer, a vida não faz mais sentido. Então é isso, a vida, muitas vezes, a pessoa ela perde a esperança, a vida perde o sentido quando acontece algumas desgraças, vou colocar assim, na vida da pessoa. Então Noemi estava nessa situação. Ela perdeu o marido e 2 filhos, estava em uma terra estrangeira, ela olhou para um lado e para o outro e falou, não tem mais esperança, a vida perdeu sentido. É um efeito psicológico da crise. E ela tinha razão, O que esperar diante de tal situação? Olhar para um lado e para o outro, não é fácil, a pessoa olhou para um lado e para o outro, não tem o que fazer. Ela falou assim, não tenho marido, não tenho filho, não tenho quem me sustente, não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Estou numa terra estrangeira, o que esperar diante de tal situação? É isso mesmo, muitas vezes é a desesperança. Então assim, as dificuldades, aplicando na nossa vida, as dificuldades elas podem embaçar a nossa visão e tirar toda a nossa expectativa. E você tem uma expectativa futura, você tem um sonho, você tem um desejo, algo que você quer realizar, seja na vida profissional, na vida espiritual, você quer alcançar alguma coisa, você está planejando, você almeja aquilo. Só que aí vem as dificuldades e atrapalha essa tua expectativa futura, embaça essa visão. E isso acontece com todo mundo. Acontece com todos nós. Mas nós temos uma lição a aprender aqui com Noemi e Ruth. Temos uma lição, porque apesar de todas as dificuldades, elas continuaram caminhando. Ruth teve um papel muito importante aí, porque ela confiou no Deus de Israel. Vamos ver aqui o que acontece, o que aconteceu. O retorno para sua terra. Noemi resolveu voltar. Noemi resolveu voltar para Israel, para Judá, e ela liberou suas noras. Ela falou, eu não posso mais ter filhos, não tem como, mesmo que eu tivesse um filho, vocês não iam esperar ele crescer, e o que eu posso fazer é mandar vocês de volta para a família de vocês. Só que Ruth não deixou, ela recusou deixar Noemi e falou que ia seguir ela onde ela fosse. Talvez Noemi falou, Deus esteja nos castigando, talvez Deus esteja castigando a nossa vida. Só que Romanos 8:28 diz o seguinte, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Noemi não sabia, mas Deus tinha um propósito na vida dela. Ruth não sabia, mas Deus tinha um propósito na vida dela. A crise, ela vem, as dificuldades vêm, mas temos que procurar ver ali qual é o propósito de Deus, o que Deus está planejando. Porque se todas as coisas contribuem juntamente para o bem, se tudo contribui para o bem, até aquele mal que você está passando contribui para um bem, que você não sabe, você não conhece, mas contribui. Essas mulheres não sabiam, mas Deus tinha um plano na vida delas. Ruth e o Deus de Israel. Isso aqui é interessante. Quando Noemi falou, Ruth, pode voltar para a tua casa, ela falou, olha, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Onde tu for, eu vou.
ela não abandonou. E a gente observa aqui que Ruth, ela teve uma experiência com Deus através da vida de Noemi. O exemplo de Noemi, talvez ela via Noemi recitar a lei, ela via Noemi recitar, talvez orar, né? Ela via orar se dirigindo a Deus. Então ela viu o exemplo e falou, não, eu vou servir a esse Deus. Talvez ela servia a um Deus pagão, um Deus lá de Moabe, mas ela resolveu servir o Deus de Israel. Ela teve uma experiência, um encontro com Deus. Isso é muito interessante, ela se converteu. E o relacionamento entre a sogra e a nora. Né? Tem gente que fala muito de sogra, mas problemas com sogra é coisa de quem não tem Deus na vida. Né? Ou seja, muita gente, às vezes a gente faz piada de sogra, fala de sogra, mas quem tem Deus na vida vê que a sogra ela é como se fosse uma mãe. Então a gente vê o relacionamento entre Noemi e Ruth, né, como relacionamento de mãe e filha. Talvez até um superior à mãe e filha. Que muitas vezes a gente vê aí os filhos abandonando os pais, né, filho abandonando, principalmente na sociedade de hoje. E a gente vê que ela não abandonou a sua sogra, um exemplo a ser seguido. Fé e trabalho. Terceiro tópico. Noemi e Ruth chegam à terra do pão. Então eles voltaram, elas voltaram e talvez quando chegou lá, né, o pessoal conheceu ela. Noemi, que foi embora muitos anos atrás, na época da seca, né, na época da fome, e eles tinham bens, né, foi embora com seu marido e seus 2 filhos. Olha só ela retornando, como que ela voltou. Não tem nada, não tem marido e não tem filhos. Isso foi visto, a sociedade viu isso, a sociedade olhou e falou alguma coisa, com certeza absoluta o povo falou. Porém, ela não era mais a mesma pessoa, né? Ela foi reconhecida, talvez, mas aquela pessoa alegre, aquela pessoa, né, cheia de vida, morreu. Agora era uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa. Ela pediu até para mudar o seu nome. Ela falou, meu nome é Noemi, significa agradável, uma pessoa agradável, cheia de vida. Agora vocês vão me chamar de Mara, que significa amarga. Ruth 1:21 diz assim, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha só, Noemi, né, que era uma pessoa agradável, agora ela se pergunta, como é que vocês vão me chamar de Noemi? Como é que vocês vão me chamar de agradável? Vocês vão me chamar agora de Mara. Eu sou uma pessoa amarga, uma alma amargurada. Né? Aquela crise existencial que eu falei antes, ela está cada vez pior. Né? Ela chegou depois que morreu ali o seu marido e seus filhos, e agora que ela retorna para a sua terra, né, que ela saiu cheia e voltou vazia, ela percebe isso mais ainda. Ela fica mais amargurada e mais triste. Ruth ajuda Noemi. Ruth não abandona Noemi. Ela está lá do lado. Ainda há esperança. Né? Enquanto agora em Moabe tinha tristeza e dor, em Belém já chegava o princípio da cega das cevadas. Ou seja, choveu, a terra produziu, acabou aquele período de fome. Então a crise passou, né? A crise passou. Se eles tivessem esperado, talvez estariam vivendo ali uma vida, né, de abundância. Né? Se tivesse esperado, a crise teria passado. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Já estudamos aqui a vida de Ló. Ló tomou decisões precipitadas por causa da crise e acabou se dando mal. A gente vê aqui Elimeleque, também tomou uma decisão precipitada. Talvez era para ele continuar em Belém até passar a fome. Mas Deus também tinha os seus propósitos. Uma mulher lá de Moabe agora se tornou uma mulher, uma israelita. Ela se converteu ao Deus de Israel. O que é necessário para vencer a crise? Olhando para essa situação, o que é necessário que nós possamos fazer para vencer as dificuldades, vencer as crises?
A resposta, né, é o seguinte: confiança em Deus e trabalho, muito trabalho. Não adianta só você falar assim, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, que Deus vai me ajudar a vencer, se você ficar de braços cruzados, se você ficar esperando cair do céu, né? O milagre cair do céu, o milagre acontecer, e você não toma uma atitude, você não faz alguma coisa. Então, assim, você tem que confiar em Deus, mas você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O exemplo de Ruth é um exemplo de trabalho. Ela trabalha apanhando espigas, né? Ruth, ela põe a mão na massa. Ela vai para um campo de cevada que pertencia a um parente de Elimeleque. É um parente aí também do seu marido que morreu. Então ela vai trabalhar. Ela fala, vou colher, né, cevada. E é uma prática prevista na lei. Porque, como que ela ia colher se ela não tinha plantação? Mas era assim, o dono, né, plantava e deixava cair no chão para que as viúvas colhessem. Olha só, vamos ler aqui Deuteronômio 24, 19 a 21. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não voltarás para buscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Olha só, quando você for colher, deixa cair no chão. Né? Se cair, deixa lá, não volte a pegar, porque tem gente precisando. Era uma forma de suprir as necessidades dessas pessoas que não tinham condição de se sustentar. Um estrangeiro estava lá em Israel, ele não tinha um trabalho, ele não tinha o que fazer, ele tinha que ir lá pegar. O órfão, né, a viúva, o cara morria, o pai e a mãe, ele ficava órfão. A viúva, né, morreu o marido que sustentava a casa, ela ia lá fazer essa colheita. E a gente vê, né, aplicando a nossa vida, a crise no Brasil. Olha só, o desemprego, né, cresceu no Brasil. O desemprego no Brasil é o 7º maior do mundo, em um ranking de 51 países. Então, tem crescido muito, né, a taxa aí de desemprego. Muita gente desempregada, ultimamente, nessa crise que nós estamos passando. Né, e a solução é trabalhar, não tem outra. Né, a solução é, mas se não tem emprego, como que eu vou trabalhar? Nós temos que ser criativos, temos que tomar alguma atitude. Não adianta também cruzar os braços e ficar lá esperando, né, a crise passar. Ruth não fez isso. Ruth, ela estava em uma situação complicada. Ela procurou alguma forma de sobreviver. Então nós também não podemos chegar diante da crise, diante do desemprego, cruzar os braços e ficar esperando cair do céu. Né? Vai fazer bombom para vender na feira, vai fazer, sabe, coxinha, pastel, vai vender alguma coisa, não sei, né? Não pode passar fome. Estou passando fome, estou aqui passando fome, e cruza os braços e fica reclamando. Né? Se você olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada, não tem oportunidade de emprego, porque de fato a crise está grande, dá um jeito, né? Vende alguma coisa, faz alguma coisa, né? Te vira, mas não fique de braço cruzado. Né? Ruth foi dessa, né? Se ela ficasse de braço cruzado, ela nunca ia conseguir nada. Então ela foi trabalhar, e ela trabalhava o dia inteiro. Então o exemplo de Ruth é esse, né? Um exemplo, né, de trabalho pesado, né? Saia da inércia e trabalhe pesado. Né? Não sei, não tem emprego, inventa um emprego para você. Dá um jeito, né? Inventa alguma coisa que você possa fazer e ganhar dinheiro e ganhar o seu sustento. A Bíblia diz que ela trabalhava o dia inteiro, Então não era fácil. A sua diligência no trabalho, né, chamou a atenção do dono do campo, Boaz. Boaz viu ela trabalhando e perguntou: quem é essa moça? Então, para ela se destacar entre as outras viúvas que estavam lá, talvez, né, pegando o que sobrava, o que caía no chão, com certeza ela estava trabalhando mais do que todo mundo. E o dono do campo falou, né, quem é ela? Não, essa aí é Ruth. Ela foi casada, né, com o filho de Elimeleque, né, morreu Elimeleque, morreu o seu filho, e ela ficou aí viúva. Então, Boaz, ele podia se casar e redimir. O que seria isso? Ele tinha que casar com ela e comprar
comprar de volta as terras que pertenciam a Elimeleque. Ele tinha que comprar. E quando ele fosse comprar, a pessoa que era dona da terra tinha que vender. Ela era obrigada a vender. Era uma prática bem prevista na lei, né, para que a herança permanecesse na família, para que a família continuasse ali com aqueles bens que eles tinham. É uma lei de Deus. É bem interessante isso, né? Porque assim, ó, funcionava da seguinte forma: o cara tava com a terra lá e aí de repente ele resolvia vender. Por algum motivo ele vendia essa terra, estava passando por uma crise, uma dificuldade financeira, ele vendia essa terra. Só que lá na frente ele recuperava o dinheiro e queria comprar de volta. Quando ele fosse comprar de volta, o dono da terra tinha que vender. Era obrigado a vender, obrigado a devolver aquilo. Não era só devolver assim de graça. Tinha a época que devolvia de graça no ano do jubileu, mas isso é outra história. Nesse caso aqui, né, de Ruth e Boaz, Boaz ele podia casar-se com Ruth, porque ele era parente de Elimeleque, era a lei do levirato, ou seja, quando morria o irmão, casava o próximo irmão, a mulher, para dar continuidade ali na semente do irmão. E quando morria todos os irmãos, né, se fosse o caso, se tem só, no caso aqui morreu os dois, e ela ficou viúva e não tinha nenhum parente, o parente mais próximo poderia casar com Ruth, né, o parente mais próximo. Só que esse parente ele não era Boaz, era outro parente, era um outro mais próximo. Só que esse mais próximo não quis, esse outro Boaz conversou com ele e teve lá um julgamento e tal, ele abriu mão e Boaz falou: então deixa comigo, eu caso com Ruth e eu compro a fazenda de volta, eu vou redimir, né, ela, ou seja, redimir a fazenda, comprar a herança de Elimeleque de volta e restaurar tudo. Então a gente vê aqui, isso é o que? Comparado com a igreja e com o Salvador. Jesus Cristo ele nos redimiu. Olha só, tá lá Ruth, estrangeira, viúva, pobre, não tinha nada e não merecia nada, principalmente pelo fato dela ser estrangeira. Vem Boaz, um homem bom, um homem rico, um homem que tem tudo que ela não tem para oferecer para ela. Isso fazer o quê? Para redimi-la. O que é que Cristo fez? A mesma coisa, nós somos pecadores, somos falhos, nós não merecemos nada, nada mesmo. O que nós merecemos é ser condenados. Mas Cristo, ele veio, viveu uma vida de santidade, não pecou, morreu por nós e nos redimiu. Ele nos comprou de volta. A palavra redimir é isso, é comprar de volta, né? Comprar algo que já lhe pertencia, mais ou menos nesse sentido aí que aconteceu, né? Boaz comprou o campo de volta, a terra de volta, que era de Elimeleque, para ser da família, continuar sendo da família, e Cristo nos comprou, porque ele nos fez para ser dele, e o pecado entrou no mundo, nos afastou, e ele foi lá e nos redimiu, nos comprou com seu sangue. Nós fomos redimidos com o sangue de Jesus. Então, na linguagem da hermenêutica, a gente diz que Boaz é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo, e Ruth, ela tipifica a igreja, né? A igreja redimida pelo sangue de Cristo. Então, a gente vê aqui Jesus, a obra redentora de Cristo no Antigo Testamento, agindo aqui no livro de Ruth, né? Mais precisamente aqui nesse livro. A gente vê a obra de Cristo em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento a gente vai ver a obra de Cristo aí agindo, a graça de Deus agindo. E aqui a gente vê a graça de Deus também agindo aí no livro de Ruth, que tipifica a nossa redenção. Boaz, né, se casa com Ruth e eles têm um filho, e esse filho chamado Obed, né? Obed tem um outro filho chamado Jessé, e Jessé é o pai do rei Davi. Olha só, Ruth, ela é a bisavó de Davi. Quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel, porque Samuel conheceu a linhagem, Samuel conheceu Davi, ele queria mostrar a origem de Davi. Ele queria mostrar de onde Davi veio, né? Uma história ali da sua bisavó, né? Ele conta a história de Ruth e Boaz, né? E mostra, né? Deixa esse exemplo para nós, deixa esse exemplo de fé, de perseverança,
um exemplo de trabalho, né, de alguém que trabalhou e que superou a crise confiando em Deus e trabalhando pesado. Então a gente vê que o propósito de Deus era grande, né? O propósito de Deus na vida de Ruth e Noemi. A gente viu lá no passado que elas estavam, né, assim, numa situação que talvez não tinha mais esperança. Só que, como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então toda aquela situação cooperou para o bem delas, cooperou para o bem da vida delas. Uma mulher estrangeira se converteu e se tornou uma pessoa bem-sucedida porque ela casou com um homem que a redimiu. E a gente vê que ela foi ali bisavó de um dos maiores reis, né? Se não for o maior rei de Israel, o rei Davi, né? O rei Davi. E Jesus, quando ele veio, ele era chamado de filho de Davi, né? O que aquele cego lá em Jericó gritou, né? Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus ele é chamado, né, filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Então a gente vê aí uma estrangeira, mais uma estrangeira, né, Raabe, e agora Ruth, que fazem parte da genealogia de Jesus. E muito interessante isso aqui, porque a gente vê aí que na genealogia de Jesus entrou aí muita gente que talvez não tinha mais esperança de viver, não tinha mais esperança, mas Deus foi lá e cumpriu o seu propósito. Conclusão: Ruth teve algumas perdas em sua vida. Perdeu o sogro, o cunhado e o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda e abençoa-nos com trabalho e a sua provisão. Confie. Da mesma forma que Deus entrou com provisão na vida de Ruth e Noemi, Ele pode entrar com provisão na sua vida. Ele pode suprir as suas necessidades. Não importa a crise que você está passando, procura ver o que você pode aprender nessa crise. Não desanime, trabalhe, confie que Deus vai te abençoar. Então é isso, encerro aqui essa aula. Aqui bibliografia recomendada, você pode comprar esses livros. Acesse ebdenfoco.com, você vai ter aí um conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical. Fico por aqui e até a próxima aula, a lição aí número 9. O milagre está em sua casa. Próxima lição, vamos falar de Eliseu, né? História de Eliseu e também de uma viúva, né? Uma viúva. Até a próxima aula.